está com ele aqui no escritório, no nosso podcast, Adoradores Teresina, nosso cantor, missionário, pregador, Irisvan. Prazer. É um prazer, cara, estar com você aqui, viu? Obrigado. Hoje a gente vai começar uma série de testemunhos, onde a gente vai edificar a sua vida com cada testemunho lindo para tocar o seu coração. Vamos lá. Primeira pergunta que a gente vai fazer aqui para o cantor Irisvan, nosso querido Irisvan, missionário. Como foi que ele conheceu a obra de Deus? Como foi que começou a trajetória dele na obra? Fale um pouquinho do Irisvan. Da onde foi que o Irisvan veio? Entendeu? De onde é você? Qual cidade é essa? Eu sou de Angical, eu nasci aqui mesmo no Piauí, em Elesbom Veloso. Eu comecei assim já com 17 anos, que eu conheci a Deus na Assembleia de Deus, missão. E daí em diante eu, pelo um convite que meu amigo fez, né? E aí eu senti muito desejo de assistir esse culto. E meus pais eram contra, no começo eles não aceitavam muito, porque eles eram muito católicos, né? Muito mesmo. E aí, mas mesmo assim eu tinha uma paixão mesmo pelos evangélicos e queria conhecer o Deus dos evangélicos. E eu tinha vários problemas também que me levou, né? Mas a vir foi vários problemas psicológicos, traumas de infância, depressão, né? E algumas enfermidades como asma. E aí isso aumentou mais minha fé, que quando eu encontrei Jesus, eu fui totalmente liberto, né? Curado. Segunda pergunta, como foi que você ficou assim conhecido assim, no meio das igrejas, para as pessoas começarem a lhe convidar? Irisvan, vem pregar aqui na minha igreja, Irisvan, vem orar por mim. Como foi que surgiu o Irisvan, esse Irisvan pregador, esse Irisvan evangelista? Fala um pouquinho para mim. Começou no interior, né? Eu e minha irmã, a gente sempre fazia orações em casa, né? E aí, através dessas orações, foi crescendo, era muita crítica, muita gente falando mal da gente, mas a gente nunca desistiu e a gente, né, junto com ela, a gente orava de manhã, meio-dia, à tarde, e aí vinha um povo muito grande, aí foi vindo mais gente, e daí em diante eu comecei a ser conhecido, meu nome se espalhar pela cidade e por outros lugares. E aí eu estava num monte de oração, eu nunca tinha saído para fora, né? Meu mundo mesmo de pregação só era ali dentro do interior, dentro da minha cidade. E aí minha irmã, Deus usou a Iracema em profecia, eu creio que todos aí que estão nos ouvindo sabem o que é isso. E Deus usou ela, disse que Deus ia me tirar daquele lugar, alguém ia me chamar para mim pregar fora e morar fora, e através disso meu ministério ia crescer, através desse convite. E dentro de mais ou menos um mês, Deus fez um pastor daqui de dentro, de Teresina, me convidar para morar com ele. E aí daí em diante foi onde começou minha obra missionária em Teresina. E como foi a adaptação, né, do Irisvan aqui em Teresina? Porque a gente sabe que você veio de uma cidade pequena, né? Como foi essa fase da transição, né, de chegar numa nova realidade, tanto na questão de moradia financeira, como foi essa adaptação do Irisvan em Teresina? Quando ele me fez o convite, eu fiquei ajudando ele no ministério, né, na época. E aí morei com ele alguns dias até eu conhecer outro senhor, um senhor que sempre ia na minha cidade também. O nome dele pode até falar, não? Pode. Irmão Zé Gomes, um missionário. E aí esse missionário me chamou para ir morar junto com ele, já que eu morava na Santa Maria e ele morava aqui no Buenos Aires. E aí eu vim morar com ele em Buenos Aires. E daí em diante foi onde meu ministério começou, né, crescer, mesmo se expandir. Aí veio o Irisvan ser conhecido. Mas eu antes era conhecido mais como cantor, que ele adorava. Eu criava composições na igreja e cantava minhas próprias composições, assim, na hora mesmo. Deus me dava a letra, sabe? Sim. E aí eu cantava na hora, os meninos que estavam aí nos instrumentos. E aí eu fui conhecido, sabe? Sim. Através da música. E assim,
quando as pessoas chegam para ti e dizem, Irisvan, tu tem que abrir tua própria igreja, Irisvan, tu tem que ter teu próprio ministério, Irisvan, tu tem que evoluir, como é que você recebe isso na sua cabeça? Tu pensa em ficar sempre no ministério de alguém, ou tu pensa em assim, algum dia assumir um ministério de alguém ou criar o teu próprio ministério? Como é que está o Irisvan hoje? Na questão da graça, no que ele, nas inovações que ele quer fazer na obra de Deus? É uma boa pergunta, né? É uma pergunta que muitos me fazem, inclusive já dentro dessa semana, né? Me fizeram isso. Eu sempre tive medo de fundar. Deu entender assim que eu não tinha uma responsabilidade, né, suficiente para não fazer a obra de Deus desleixadamente. E aí eu fiquei com isso na minha mente, se eu poderia um dia criar um ministério para a minha vida, porque muitos perguntam, até as pessoas que me seguem, né, no meu canal. E até no grupo e até no grupo Tudo ou Nada, me perguntam sempre, mas a minha resposta é que agora não, eu não pretendo agora, eu pretendo seguir na igreja que eu estou e futuramente, se Deus tocar nos meus pastores, nos meus líderes, aí futuramente eu creio que eles vão me botar no ministério para ajudar eles. Irisvan, a gente sabe que você tem uma das lives bombadas, né, na internet, isso. Mais de 300 pessoas do mundo inteiro, inclusive da Alemanha, do Chile, de São Paulo. Eu acho que o Brasil inteiro está ligado nessa tua live, né? Inclusive isso. O nome do título da live é Tudo ou Nada, né? Onde o Irisvan ele ora por pessoas enfermas. Isso. Como é que você se sente, Irisvan? Como foi que começou? Como foi que começou essa criação dessa live? Como titulou isso? Titulou é uma coisa bem mesmo assim, bem pessoal, né? Mas eu vou tratar disso. Hoje eu já estou tratado disso, né? Foi na época meu casamento não estava indo bem, meu casamento. E aí, como muitos que vão me ouvir sabem disso, né? Me conhecem. E aí daí surgiu numa noite, eu sempre tive vergonha de aparecer nas câmeras, porque eu tinha sempre esse problema de inferioridade e de me achar incapaz. Eu sempre tive vergonha, né, das câmeras, muito. E aí surgiu numa noite que Deus falou comigo e pediu para mim ter coragem de entrar numa live naquela noite. E eu disse, como eu vou entrar? Eu já tinha o quê? 4.000 seguidores no Facebook. E aí tem muita gente que vai precisar, e foi bem no período da pandemia, bem no início da pandemia. E onde não estava em casa, e aí foi onde começou, Deus botou essa ideia, e eu não tinha um nome. Aí eu digo, Senhor, como é que eu vou colocar uma live se eu não tenho um ministério para essa live? E aí eu fiz o primeiro dia, o segundo e o terceiro, e começou a juntar mais de 100 pessoas. No primeiro dia juntou mais de 50 pessoas. No segundo dia chegou a quase 80 pessoas. No terceiro dia nós chegamos a 100 e poucas pessoas. E daí em diante foi só aumentando. E aí Deus me deu um nome, Tudo ou Nada, que é inclusive esse nome que fez meu ministério ser espalhado com mais rapidez. Irisvan, como é que você se sente ser responsável por orar por todas essas pessoas e carregar essas pessoas nas costas, né? De dar um conselho, de dar uma palavra, né? De dar uma palavra de conforto, porque hoje em dia a gente sabe que no mundo só o que tem é pessoas precisando de uma palavra de auxílio, de conforto. Como é que você se sente ser responsável por isso? Eu me sinto, muito assim, importante assim, para o reino, né? Eu me sinto valorizado, porque às vezes uma pessoa que vem até você pedindo uma oração, pedir uma ajuda, e eu me sinto muito honrado em poder saber que eu posso ajudar aquela pessoa, acompanhar aquela pessoa, e eu me sinto até honrado por aquela pessoa de me pedir para que eu pudesse ajudar ela, e eu me sinto muito importante para o reino de Deus. E como foi que surgiu também a questão de subir ao monte, né? Porque a gente sabe também que como o Brasil inteiro todo te acompanha, você faz uma das campanhas, né?
muito grande a campanha, agora vem a campanha do, né, do óleo, como você se sente levar o pedido de cada pessoa, de cada sonho, de cada problema, para você estar orando e queimando lá no monte? Eu sinto muito bem, viu? Quando as pessoas, olha, leva o teu pedido, eu peço, faça seu pedido. O monte eu sempre acompanhei as pessoas, né, que subiram na minha cidade. Eu sempre, antes de eu morar em Teresina, eu sempre subia um monte com os pessoas da igreja que eu congregava com eles sempre gostavam de monte. E aí eu cresci com essa sede, né? Tipo, de levar nomes para cima do monte, levar pedido, propósitos, projetos. E eu me sinto muito feliz quando eu subo e convido pessoas, né? Para ir comigo, para estar lá comigo. E eu não tenho esse tipo de exceções, né? Não faço exceção de pessoas, né? Que muitos, fulano não pode, ciclano não pode. E eu também não posso determinar quem pode e quem não pode, só Deus. Então, cada pessoa vai saber da sua necessidade, né? E muitas pessoas que sobem com a gente, eu até vou deixar aqui, né? Muitas pessoas, a gente é muito criticado porque com a gente sobe pessoas que não estão ainda libertas de certas coisas ainda, e a gente é criticado muito por isso, mas essas pessoas que sobem, eles vão à procura, né, de ajuda, de apoio, de suporte. Então eles não vão somente para depender da minha oração, eles vão lá também para deixar sua queixa, seus pedidos lá. E isso eu fico muito feliz de arrastar essas pessoas comigo, porque, como o Senhor disse na palavra, né, que Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Muito bom. E como você se sente, Irisvan, de saber que você, quando está pregando, muitas pessoas são curadas, muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo, você vê a igreja inteira em mistério. Como você se sente em ver que Deus, Ele, através de você, né, a gente não é nada, né? Tudo é para a honra e glória de Deus. Mas como é que você se sente sendo um instrumento na terra de Deus? Olha, eu confesso que eu me sinto assim tão altamente mesmo honrado por Deus, porque diante de tantas coisas que eu já vivi, né, já passei, e quando eu subo um altar, eu deixo tudo que eu sou lá, sabe, e para subir somente Deus. E no momento que eu vejo alguns cultos, é surpresa para mim, porque eu confesso que quando eu vou subir alguns púlpitos, eu vou frágil, eu vou às vezes com alguns problemas, que às vezes eu penso, eu olho para uma coisa, olho para outra, e aí eu penso assim, meu Deus, eu estou pior do que aquelas pessoas que estão lá embaixo. Exatamente. E aí, quando eu subo e vejo que Deus começa, né, a batizar, curar, sarar, e eu vejo que Ele não precisa de mim para fazer isso. E isso me faz ficar muito feliz em saber que eu sou um instrumento dele, e Ele pode fazer de mim o que Ele bem quiser, ou comigo ou sem mim. Ele vai ser Deus do mesmo jeito. Muito boa. E quais os planos, né, do Irisvan para esse restante de ano, né? Que a gente sabe que o ano está voando. Tá voando. A gente está saindo de uma pandemia, saindo não, entre aspas, né? Mas quais são os planos do Irisvan? Meus planos para esse ano, eu tenho muitos projetos, sabe? Alguns ainda estão embalados, mas eu tenho alguns projetos futuros, vai ser surpresa para muita gente aí, que alguns já estão até esperando, né, esses projetos acontecerem. E eu creio que ainda nesse ano, tem duas coisas nesse ano que já estão prontas para acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cara, show de bola, né? E assim, Irisvan, como você se sente quando as pessoas te criticam pela forma que esse pregador é diferente, esse pregador ele usa uma roupa diferente de outros pregadores, esse pregador ele tem um corte de cabelo assim um pouco diferente para subir aqui no altar. Como você lida com essas críticas? É uma boa pergunta, né? Uma pergunta que mais se fazem para mim, né? E é uma boa pergunta para me responder para vocês, ouvintes. E para mim, eu me sinto assim, muito com minha forma de ser, eu me sinto bem,
apesar de muitas críticas, de muitos achando que eu estou envergonhando o nome de Cristo, algumas denominações acham, mas hoje eu aprendi a me valorizar. Hoje eu cuido da minha estética também, cuido do meu corpo, mas eu não deixo de cuidar do meu espírito, né, que é importante. Eu não deixo de zelar essa área espiritual, porque a qual até hoje eu estou firme. Eu não uso para o mundo, eu não faço isso para o mundo. Então é muita crítica mesmo que as pessoas fazem, porque tu veste assim, porque tu calça assim, porque tu não veste como aquele pregador tal, porque ninguém é igual. Deus usa cada um de maneira diferente e eu me sinto bem dessa forma e cada dia eu ganho mais alma para Jesus. Enquanto muitos falam de mim, eles estão perdendo almas e eu estou ganhando almas. Eu estou enriquecendo o reino de Deus com almas através dessa forma. Mas é uma forma que eu estou atraindo muita gente para Jesus e espero que todos vocês tenham uma mente de ganhar alma, em vez de criticar, né? Ganhar mais alma, buscar mais por Ele, chamar mais pessoas para Cristo e quem vai mudar é Deus, né? No dia que for para acontecer alguma mudança na nossa vida, Deus vai fazer na nossa vida essa mudança. Que bom. E como, Irisvan, eu sei que a pergunta da maioria das pessoas que seguem a gente nas redes sociais, como foi que você descobriu o dom de cantar, de louvar? Como foi que você criou gosto por isso? Eu já gostava muito da música, tanto a música secular, né, como as nossas músicas gospel. Qual era a música secular que tu gostava de ouvir, assim, na época que tu ouvia música secular? As músicas que eu mais gostava era forró. Era forró? Era forró, eu gostava muito de forró. Isso. Eu gostava de forró, era swingueira, batidão, toda música que tinha aqueles batidão, né? Eu gostava. E o que me chamou mais pro reino de Cristo foi a área também da música, né? Da música. Porque quando eu via meus amigos que eram evangélicos cantarem, eu achava lindo que eles cantavam perfeitamente. E incrível que além da música, eles traziam para dentro da gente um sentimento bom, sabe? Um contato com Deus bom, a gente se saía tão leve após ouvir aquela canção. Eu entendi que tinha algo muito forte naquilo que aquele jovem estava trazendo, através daquela canção gospel. E aí foi me atraindo para a área da música, e aí foi onde eu foquei mais. E aí eu cantava muito ruim também, sabe? E aí eu não tinha um professor de canto para me ajudar, não tinha porque é a cidade pequena, né? E aí eu digo, oh, meu Deus, como é que eu vou aperfeiçoar meu dom e tal? E aí eu fui para a oração, fiz campanha pelo louvor. Se você quer isso para a sua vida, ó, faça campanha, faça propósito com Deus, que Deus vai te levantar nisso. E Deus vai te dar o dom, porque o dom é de Deus. Mesmo que você não tenha nenhuma técnica vocal, Deus vai te dar essa técnica vocal, porque o dom é dele. Vê que Deus tem os maiores ministros no céu de louvores, sabe? Um deles caiu, né, que é Satanás. Mas eu tenho certeza que Deus, aquilo que Satanás perdeu, Deus deu para quem? Para nós. E se você buscar, Deus vai te dar esses dons, esses talentos. Vai aperfeiçoar, talvez até pessoas, né, tenham o dom, né, e tem que aperfeiçoar esse dom. Então vai para a oração, vai para o jejum, sacrifica pelo teu dom, vai atrás do teu dom, mesmo que se tu não tem condição de ter um professor, eu jamais vou dizer aqui para você não procurar um profissional, mas quem não tem condição é Deus mesmo, sabe? Uma das coisas que eu estava observando também na tua última pregação lá na Assembleia de Deus Aliança com Cristo foi a questão, né, que Deus estava falando, se você está pensando que você vai deixar enterrar seu dom, você está muito enganado, né? Isso. Porque quando você tem um dom, Deus jamais deixa, né, que você enterre seu dom. Isso. Não enterre seu dom, porque o dom é algo que Deus dispôs para você ajudar outras vidas, né? Aperfeiçoar outras vidas através do seu. Então você vai levantar muita gente através dessa área. Eu entendi que a área que mais chama a atenção das pessoas lá fora é a área do louvor. É a área que ganha mais alma. E apesar de uma área que muitos não valorizam, sabe? Muitos não valorizam essa área do louvor. Não que a pregação, porque muitos que vão pregar
vão pregar, eles sempre enfatizam assim, a palavra é importante, a palavra é isso. Sempre eu vejo algumas pessoas que vai passar por pastor ou para alguém que vai pregar, né? Deixa isso na minha mente. Vamos receber o melhor dessa noite, vamos passar por o melhor dessa noite. Eu entendo que você está desvalorizando as pessoas que cantaram, né? Porque o louvor não deixa de ser uma palavra, o louvor não deixa de ser a palavra de Deus cantada. Isso. Né? E ela é uma palavra cantada. Então eu acho que as pessoas que for, veja muito bem isso. Quando for passar o altar para alguém, vou passar para a coisa mais importante. O louvor foi importante, as pessoas que deixaram o versículo foram importantes. Com certeza. Né? O tempo das pessoas que estavam ali para ouvir os louvores também. Verdade. Como se deixasse, tipo, você pode andar durante o louvor, você pode beber durante o louvor. Mas na hora da pregação você vai ficar quieto. E vai ficar quietinho no seu canto. Então, vamos ter mais atenção a isso. O louvor também é hora de você ter atenção na hora do louvor, de você se lançar para Deus e ter a mesma reverência que tem na palavra. E os dois têm que estar juntos. E a pergunta que todo mundo quer saber, como é que está o coração do Irisvan? O coração do Irisvan está muito feliz, viu, gente? Como é que está o coração do Irisvan? Quais são os planos do Irisvan na parte amorosa, né? Porque a gente sabe que todo missionário, todo pastor é casado. Tem que ter sua esposa, tem que ter sua mulher, tem que ter seus filhos, tem que ter sua casa. É verdade. Porque todo homem tem seus objetivos, né? E a pergunta que o povo quer saber, como é que está o coração do Irisvan? O coração tá completo. Tá completo? Tá completo. Mas fala para as pessoas aí como é que tá completo seu coração. Meu coração tá completo, estou muito feliz. Só de saber que esse ano é o ano que Deus me abençoe em tudo. Depois é uma surpresa para muita gente. Viu? Você não quer falar mais sobre isso, não? Não, mas eu estou muito bem, feliz. Breve vocês vão saber, viu, pessoal? Pois é, povo querido, esse foi o nosso podcast, né, com o nosso querido Irisvan, né? Em breve a gente vai estar recebendo mais pessoas aqui no nosso canal. Obrigado, se inscreva, ative o sininho e compartilhe o nosso vídeo. Valeu!